Vamos começar. Bom dia, Satnam. Bem-vindos. Vou projetar aqui já minha tela. É inacreditável, tem hora que eu penso que a gente já está no nosso 19º dia. Eu ainda consigo me lembrar das primeiras meditações, né? Desses primeiros movimentos. Então, já é realmente uma grande conquista, né? A gente passar por essas, até então, 18 meditações. E também de trabalhar alguns temas nesses dias que estamos juntos, né? Então, Satnam, muito bem-vindos, bem-vindas. Não sei que horas que vocês estarão meditando, mas então bom dia, boa tarde ou boa noite. Depois ontem eu estava mexendo na plataforma Zoom e descobrindo que as meditações têm mais de 200 visitas. Então isso significa que tem mais gente meditando ao longo do dia, o que é muito legal, né? Então, que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas nesse processo. Então já está gravando, ok. Deixo aí mais uma vez os meus contatos, e-mail, telefone. Se alguém precisar falar comigo, né? Se alguém quiser discutir algum assunto, trazer algum outro elemento, estou à disposição. A gente hoje vai fazer a nossa abertura e a gente vai fazer, hoje nosso tema é compaixão. Lembrando que toda aula de Kundalini Yoga a gente começa com esse mantra. Eu vou colocá-lo tocando, vamos ver se hoje o áudio está melhor, porque ontem não foi tão bom. Eu vou colocar ele tocando e a gente vai trazer as mãos em frente ao peito, na pose da prece, ou Pranam Mudra, mudra da prece. Nós vamos deixar nossos cotovelos bem abertos, paralelos ao chão. Nós vamos fazer um leve encaixe com o nosso queixo, nem muito para frente, nem muito para trás, o queixo é encaixado, a coluna é bem ereta. E nós vamos inspirar e expirar lenta e profundamente, sempre pelas narinas. Enquanto eu vou tocar o mantra Om Namo Gurudev Namo para abrir nosso espaço de meditação. Lembrando que o mantra Om Namo Gurudev Namo significa eu reverencio a força que cria, que em cada tradição religiosa é chamada de uma forma. Então eu reverencio a força que cria, que me leva do caminho ou pelo caminho da escuridão à luz. E essa luz, eu gosto sempre de ressaltar, ela está dentro de nós. Então é isso que o mantra significa e é em cima dele que a gente vai abrir o nosso espaço meditativo. Então de olhos fechados, respiração muito lenta e muito profunda e muito consciente pelas narinas, a gente se conecta ao mantra.
Pelas narinas. Segura o ar dentro. Faça uma pequena contração no assoalho pélvico. Puxa o umbigo para dentro e para cima. Trava tudo embaixo. Respirem, relaxem. Bom, então, mais uma vez, bom dia. Eu acho que o tema de hoje é um tema maravilhoso e, ao mesmo tempo, muito desafiador, que é o tema da compaixão. A gente já passou, aqui nos nossos breves encontros, pelos valores da coragem, da prudência, da justiça, da boa-fé, da humildade, da gratidão. Então, nós já exploramos 6 valores considerados humanos e considerados universais. Então, significa que, de alguma forma, esses valores, eles são cultuados independente da nossa matriz cultural. Se eles são universais, eles são valores que de alguma forma são observados por todos nós humanos. Ou ao menos deveriam ser, né? Agora, o que é interessante é que quando a gente fala de compaixão, a gente pode associar a compaixão a um termo, a um entendimento do limite. Então vamos pensar a questão dos limites e como a compaixão se relaciona com esse termo limite. E mais, como a compaixão se relaciona com as outras virtudes que a gente trabalhou nesses dias, né? Nesses nossos 19 dias. Quando a gente fala de coragem e associa ao termo compaixão, a compaixão vai ser a nossa capacidade de ganhar os nossos próprios limites. Ou seja, num espectro enorme de coragem, de possibilidade de coragem, a compaixão ela estabelece os nossos próprios limites. Porque talvez o primeiro elemento da compaixão que a gente precisa observar é uma compaixão para consigo mesmo. A gente ganha o nosso limite nesse espectro da coragem. Quando a gente fala, então, a gente observa a coragem a partir de nós mesmos e, portanto, a gente estabelece, ganha o nosso limite dentro desse espectro. A prudência, de alguma forma,
vai ser um respeito aos limites. Então, olha que interessante. Ao me tornar um ser prudente, eu respeito os limites. Ao ser corajoso, eu estabeleço e ganho os meus limites. Coragem, eu estabeleço meus limites. Prudência, eu respeito os meus limites. Quando eu falei de justiça, nosso terceiro valor, eu estou falando de cuidar dos limites. E aí eu já não estou estabelecendo mais uma relação só de mim comigo mesmo, mas também com o outro. Justiça é um valor em que a gente, de alguma forma, cuida dos limites. E toda vez que alguém, suplanta esses limites, a gente, de alguma forma, vai lá e estabelece. Não, isso aqui já não é justo. Você ultrapassou o limite. Quando a gente falou de humildade, humildade significou reconhecer os meus limites e me ver neles. Lembra que a gente falava, gente, humildade não é uma fraqueza. Humildade é um reconhecimento dos seus próprios limites e de tudo aquilo que você pode eventualmente aprender. Então, na coragem eu ganho os meus limites, com a prudência eu respeito esses limites, a justiça eu tomo conta e protejo esses limites, a humildade eu reconheço os meus limites, eu reconheço os limites e os meus nele. Quando a gente falou de gratidão, a gratidão, na gratidão nós celebramos os limites, os nossos e os dos outros. Nós estamos, como eu repito, acho que quase todo dia, nós estamos confinados, talvez estejamos confinados fisicamente. Mas isso não significa que a gente mentalmente possa viver plenamente o confinamento, muito menos espiritualmente. Então, quando a gente é grato, eu estou reconhecendo os meus limites, os meus e os dos outros. Então, imagina que o elemento da gratidão na nossa vida é celebrar a existência de limites. Celebrar como nós lidamos com ele, como os outros lidam com o limite também. E aí a gente entrou no tema da boa fé, que é a relação que a gente tem com a verdade. A boa fé será então a observação dos limites e como a gente age a partir deles. Porque a observação dos limites, ou a observação da verdade, e como eu vou agir a partir desse limite que é estabelecido pela verdade. Então, a coragem, eu ganho meu limite, a prudência, eu respeito o limite, a justiça, eu tomo conta dos limites, a humildade, eu reconheço em mim os limites, a gratidão, eu celebro os meus limites e o do outro, e a boa fé, eu observo esse limite e ajo a partir dele. Não é só agir, é agir e falar. A gente falou disso nos nossos últimos encontros. E o que a compaixão, então, vem dessa relação toda? A compaixão nos ajuda a redesenhar os limites. Se a gente fosse criar uma fórmula para compaixão, isso é um enorme atrevimento da nossa parte, a gente ia dizer que a compaixão é amor, mais generosidade.
Então, de alguma forma, a compaixão tem a ver totalmente com amor. Mas tem a ver também, gente, com generosidade. E eu fico assim todo dia. E aí, não se iludam. Por a gente ter as técnicas de meditação, ter as técnicas de yoga, que a gente não se frustra, que a gente não fica ansioso, que a gente não fica nervoso, que a gente não exaure. Eu já falei, isso aqui não é a porta, né? Imagina o Titanic, o barco está afundando, tem uma porta. A meditação não é a porta. A yoga não é a porta. Não é? Não vamos exagerar. Tem hora que a gente afunda, tem hora que a gente começa a ficar nervoso, tem hora que a gente começa a ficar irritado. E aí quando a gente olha, eu tenho uma filhinha, né, de 2 anos e meio, que ela tá naquela pilha, tá agitada, a gente tá exausto, a gente arrumou a casa, já trabalhou, já cozinhou, e ela pilhada, 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 pilhada. E ela pede para brincar, você tá exausto. Aí com um olhar muito generoso. Ok. Com uma projeção enorme de amor. Ok, vamos brincar. Esse amor e essa generosidade juntos é que nos ajudam a estabelecer a qualidade da conexão que a gente estabelece com o outro. Então a qualidade da conexão, ela está construída nesse amor e nessa generosidade. Imagina quantas pessoas, profissionais da saúde, eu estou colocando que estão na linha de frente, estão, gente, depositando todo o seu amor e toda a sua generosidade para as pessoas que estão ali com elas. Isso é a fórmula da compaixão. Só que para a gente, efetivamente, aplicar ou acionar a nossa compaixão, a gente precisa colocar a nossa consciência no jogo. Vocês entendem? A gente precisa colocar a nossa consciência. Porque se eu vou responder de forma automática, já estou cansado. Ontem chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais essa reunião. Acho que foram 6 reuniões em sequência. Mais aula de yoga, mais... E aí eu comecei realmente a ficar cansado. E aí eu tive que ir lá na minha consciência. Não, peraí, ela é uma criança. Ela não está trabalhando, ela está o dia inteiro aqui brincando. Aplicar essa consciência. Deixar o amor fluir e me tornar generoso. Então, eu acho que isso talvez seja um elemento importante para a gente abrir, né? A gente tem muitas outras discussões aqui sobre compaixão, mas abrir. Vamos imaginar que essa é uma fórmula, amor e generosidade. Então, gente, só para a gente entender, a compaixão é um sentimento horizontal. E ela só tem significado quando você estabelece uma relação de igual com o outro. Eu estou em confinamento, meu filho, minha filha, minha avó, meu avô, nós todos estamos. Se a gente coloca uma relação de hierarquia, é muito difícil a gente depositar o nosso amor e a nossa generosidade nisso. E, portanto, qualificar a nossa relação. A compaixão, quando eu falo, existe uma diferença entre ter pena de alguém e ser compassivo. Ter pena é quase como eu olhar de cima para baixo. É diferente da compaixão, que é um olhar de igual para igual. É impossível você estar no sapato do outro, é um termo que os americanos usam, né? Calçar o sapato do outro. É impossível. Tem determinadas coisas que a gente jamais saberá. Eu vou explorar isso amanhã. Mas é um exercício de igualdade. A compaixão se realiza entre aquele que sofre e aquele que partilha seu sofrimento, mas numa relação horizontal. Se a gente começar a se olhar de forma hierarquizada, isso não é compaixão mais.
Então, a gente estabelece os limites e a compaixão pode nos ajudar, com muito amor e com muita generosidade, a expandir esses limites. E a gente vai começar, gente, tendo compaixão por nós mesmos. A gente tem que parar de se julgar nesse lugar de que eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar frustrado, eu não posso querer sair correndo pela rua, não posso, não pode. Tem muita gente que cria relações de autoanimosidade. Se sentem a pior pessoa do mundo, se sentem né? Não. Então essa meditação, ela é uma meditação muito simples e ela começa, a compaixão vai começar para você, em você, em você. Então a gente vai sentar em pose fácil, ou quem não conseguir, numa cadeira no sofá. A gente vai, na verdade, começar com os olhos, a gente vai fechar eles, mas algumas pessoas que já dominam mais a meditação, podem abrir um pouquinho o olho e focar na pontinha do nariz. Então, é como se a gente ficasse um pouquinho vesgo. A gente olha na ponta do nariz com o olho 1/10 aberto só. Quem não se sentir confortável com isso, fecha os olhos. A gente vai, gente, como está colocando na figura, colocar os dedões em paralelo para cima. E os outros dedos a gente vai encostar com as costas deles. E vai trazer essa pose para o nosso centro cardíaco, para o nosso coração. Então, se eu tivesse com a mão aberta, eu estaria encolhendo. E aí o meu dedão está apontando para frente e para cima, né? As unhas estão em direção ao meu peito. A gente vai deixar a mão na altura do coração. Se você está de olhos fechados, tudo certo. Se você está de olhos abertos, é natural que você veja um pouquinho embaralhado as suas mãos na altura do peito. Então, lembra de relaxar os ombros. A gente não fica tenso, a gente não medita com o pescoço travado. A gente encaixa a posição e começa. Como é que vai ser a nossa respiração? Olha que legal. Nós vamos inspirar pelas narinas e vou expirar pela boca. Como a boca já está aberta, eu expiro pela boca, inspiro pela narina. Como a narina já está aberta, eu inspiro pela narina e expiro pela boca. Eu vou fazendo um círculo, um circuito. Boca aberta, solto pelo nariz. Inspiro pelo nariz, solto pela boca e vou fazendo um circuito. Inspiro pela narina, expiro pela boca. Inspiro pela boca, expiro pela narina. Inspiro pela narina, expiro pela boca. Né? Esse movimento, esse circuito. Essa é a meditação. É uma meditação para a gente gerar compaixão em nós, eliminando esse processo de alta animosidade. Então vamos todos entrar na pose. Então os dedões, as unhas voltadas para dentro, na altura do nosso coração, olhos fechados ou 1/10 aberto, só focando na pontinha do nariz. Eu vou colocar um mantra para a gente, portanto eu vou desconectar o meu microfone. É um mantra para a gente diminuir o medo. Vamos lá. Inspire pelas narinas, expire pela boca. Inspire pela boca, inspire pelas narinas. Vamos fazer isso alguns minutinhos.
Profundo pelas narinas. Pelas narinas, expirem. Mais uma vez, inspirem profundo. Expirem pelas narinas também. Essa é uma meditação, como eu falei, a gente fez durante 5 minutos. A meta é 11, né? A gente, de manhã, na verdade, não só de manhã. Quando a gente está muito estressado, geralmente a gente começa a fazer meditação, a gente começa a bocejar. A gente está tirando, né, todo o gás carbônico que tem no nosso corpo, a gente está tirando um monte de toxina.
E a gente vai relaxando profundamente, a gente vai bocejando, vai ficando... Parece, né? Impressionante como é que a gente vai fazendo isso. Quando a gente está muito estressado, nossa respiração, nosso ar parece que dentro do pulmão fica muito velho, porque ele não renova, a gente ofega muito. Então a gente vai abrir e vai liberando, isso vai nos dando uma sensação muito boa. Vamos fechar a nossa meditação de hoje, né? Trazendo as mãos em frente ao peito, na pose da prece, mais uma vez. Nós vamos, hoje não vou tocar o mantra, a gente só vai fazer os 3 longos Satnams. Sat Nam significa a nossa verdadeira identidade. É essa identidade que aflora, essa consciência, a nossa infinitude, a nossa luz, seja o termo que a gente queira dar. Então, a gente vai inspirar e expirar lento e profundamente 2 vezes. Na terceira, a gente entra entoando o mantra e faz isso por 3 vezes. Então, inspirem. Expirem. Mais uma vez, inspirem pelas narinas. Expirem. Vamos entoar os 3 longos Satnams. Inspirem. Satnam. 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 Vou parar aqui a gravação. Daqui a pouco já sai